Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal da MPR Informática. Eu me chamo César Tanaka e este é o sexto vídeo da série As 10 novas funções do Excel 365 e Excel 2019. No vídeo de hoje eu vou mostrar a função filtro, que funciona exatamente como o tradicional recurso de filtro do Excel, porém agora usando função, o que abre inúmeras possibilidades de criação de fórmulas. Espero que você goste e antes de começar, peço que você se inscreva no nosso canal e não se esqueça de acionar o sininho das notificações. Então aqui eu tenho uma planilha com uma tabela, nomes de alunos, números, as matérias, os cursos que esses alunos fizeram e as notas, as médias de 0 a 10 desses alunos nesses cursos aqui, nessas matérias aqui. Aqui do lado direito nós vamos filtrar. Nós vamos filtrar agora com a função nova, a função muito potente chamada filtro. Ela vai funcionar assim, igual filtro, o intervalo que eu quero filtrar, então aqui somente os dados, sem cabeçalho, do A2 até o final aqui no D27, ponto e vírgula, e aqui na parte do incluir, no parâmetro incluir, é que vem os critérios de filtragem. Por exemplo, eu quero filtrar os cursos somente de computação. Então eu vou colocar aqui o intervalo de cursos, as células C2 a C27, e olha que interessante, como é que eu coloco esse critério? Eu coloco direto, computação, e fecha parênteses. Olha que interessante, aqui o critério eu coloco o intervalo todo e somente uma condição. Funciona assim? Funciona. Está aqui o resultado, ó, somente computação. Esse filtro é dinâmico, né? Então, por exemplo, se eu mudar aqui esse primeiro aluno para computação também, ele aparece aqui na relação. Se eu der um Ctrl Z para desfazer, a relação se altera, ela é dinâmica, não é estática, né? Então, isso dá uma grande flexibilidade para nós criarmos funções bastante poderosas, fórmulas bastante poderosas aqui no Excel. Outro exemplo, vou apagar aqui esse filtro. Quero filtrar somente aqueles alunos cujo nome comece com a letra M. Então, vamos lá, igual filtro, intervalo de dados, aqui eu vou colocar até o final, ponto e vírgula. Agora o critério. Como é que eu vou colocar esse critério? Eu posso usar outras funções. Então, por exemplo, esquerda, para extrair somente o primeiro caractere. Aqui da coluna dos nomes, fecha parênteses da função esquerda. E eu quero que essa primeira letra, vamos colocar aqui somente uma letra, né? E eu quero que essa primeira letra seja igual a M. Fechou parênteses, Enter. Está aqui somente os alunos cujos nomes começam pela letra M. Olha que interessante, como é que é essa função, né? No critério, novamente, eu coloquei uma função, mas essa função está com intervalo. Isso que é novo na função filtro. Aqui, nós colocamos somente aqueles cujo nome começam com M. E para valor funciona também? Funciona. Vamos lá, vamos apagar. Vamos colocar aqui em relação às notas, as médias, né? Então, igual, filtro, intervalo todo, ponto e vírgula, e agora vem o critério. Critério, eu vou colocar aqui as médias e vou colocar aquelas cujas médias são maiores que 6, por exemplo. Fechou parênteses, Enter. Está aqui, somente quem tem média maior que 6. E se eu precisar colocar mais de um critério? Critério com E, critério com OU, como é que eu faço? Então, pessoal, nós vamos colocar mais um critério, além da nota maior que 6. Vamos colocar também os cursos de computação. Então, como é que eu faço para filtrar por dois critérios? Nota maior que 6 e cursos igual a matemática. Como é que eu faço isso? Vou editar essa fórmula. Eu tenho que colocar o critério entre parênteses. Então, vai aqui a nota é maior que 6 entre parênteses, e a gente multiplica pelo outro critério. Olha que interessante, para usar o operador E, eu multiplico os critérios. Vou colocar aqui os cursos, C2 a C27, e quero que ele seja igual a computação. Fecha aspas e fecha parênteses. Então, um critério está entre parênteses, vezes o outro critério que está também entre parênteses. Ao pressionar Enter,
a gente tem a filtragem com operador E, computação e nota maior que 6. Vamos apagar aqui. E se eu precisar usar o operador OU? Por exemplo, quero filtrar computação ou matemática, mais matemática, né? Então, como é que eu faço isso aqui? Usando a função filtro. Igual filtro, o intervalo de dados, ponto e vírgula. Primeiro critério, entre parênteses, os cursos aqui. Vou colocar igual a computação. Fecha parênteses. E agora eu vou somar, eu não vou multiplicar. Então, para usar o OU, eu somo os critérios. Vou somar aqui de novo o intervalo dos cursos igual a matemática. Fecha parênteses da função filtro, Enter. E nós temos aqui somente computação e matemática. Então, quando você precisar usar um filtro com a função ou matemática, ou computação, lembrando que o OU aqui no Excel ele entende como mais, né? Matemática mais computação, então aqui você põe o mais mesmo. E se você quiser usar o operador E, você coloca a multiplicação. Bastante interessante, diferente, mas isso aqui pode ser usado, a função filtro pode ser usada junto com a função índice, com a função procv, com várias funções que pedem intervalo de dados, função soma, várias funções de intervalo de dados, bastante poderosa. Então, só para exemplificar, vamos colocar esses cursos em ordem alfabética. Como é que eu faço então para misturar a função filtro com a função classificar? Como é que eu faço para classificar esses itens aqui pela coluna de cursos? Então, vamos colocar a função classificar, que nós já mostramos nos vídeos anteriores. Classificar, primeiro os dados, vai ser tudo isso aqui, né? O filtro, ponto e vírgula, por qual coluna eu quero classificar. Então, a primeira é de números, a segunda é alunos, a terceira é curso, então vou colocar 3, fecha parênteses, Enter. Está aqui, ó, classificado pela coluna de cursos. Então, unimos a função filtro, que nós estamos vendo hoje, com a função classificar que nós vimos nos vídeos anteriores. Então, essa foi a função filtro, uma função bastante poderosa. Se você achou que esse vídeo de alguma maneira foi útil ou interessante para você, clique no botão de curtir e deixe o seu comentário para que nós possamos saber o que você está achando e o que você quer que mostremos nos próximos vídeos. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.